Queria ter você aqui na casa do Senhor agora com energia. Mas com energia, essa energia é sempre bom aqui. Eu quero dar as boas-vindas a você que veio a primeira vez à nossa igreja. E é uma grande alegria estarmos aqui na casa do Senhor nesse domingo para poder juntos nós louvarmos, adorarmos, ouvirmos a palavra de Deus e tomarmos decisões, porque a nossa vida ela é feita de decisões. Mas hoje eu quero iniciar com você fazendo uma oração especial ao nosso Deus, uma oração de gratidão. Por isso eu quero pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Pai de toda graça, muito obrigado, Senhor. Hoje queremos demonstrar a nossa gratidão a Ti por esse lugar, demonstrar a nossa gratidão a Ti, porque pelo Teu sacrifício nós nos conhecemos, pelo Teu sacrifício nós estamos aqui e pelo Teu sacrifício, mais do que nunca, Senhor, nós temos perdão, remissão e salvação. Por isso hoje o nosso coração se enche de gratidão e é por isso que viemos a este lugar para prestar louvor a Ti, Te adorar, Senhor, e para ouvir o que Tu tens a nos dizer através da Tua palavra. Hoje, Pai, queremos Te pedir em especial que Tu nos dê sabedoria, entendimento, discernimento e que possamos receber a Tua palavra em nossas mentes, nos nossos corações e que ela jamais saia e que possamos praticá-la para o louvor da Tua glória. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Nos abençoa com saúde, proteção, nos usa, Senhor. Pai, que Tu ganhe os nossos irmãos em Cristo, que tu ganhe os nossos irmãos de sangue, os nossos parentes, nossos colegas de trabalho, Senhor, e que Tu abençoe esse momento agora. Muito obrigado por tudo. É o que Te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Quem aqui tem prioridades? Não, todo mundo tem que levantar a mão. Não precisa levantar tão alto não, só levante um pouquinho aqui. Se você pode estar receoso de não ter usado o desodorante antes de sair de casa, então só levante um pouco, mas todo mundo tem que levantar pelo menos a mão. Pode deixar a axila guardada. Mas todos nós temos prioridades. E por que nós temos prioridades? Porque a vida é feita de decisões. E a partir do momento que nós temos muitas decisões a tomar, nós temos muitas coisas a fazer. E diante de muitas coisas, nós temos que priorizar algumas delas. Mas quando falamos em prioridade, essa palavra, o significado dela vem do latim, prioritas ou ainda prior, que significa vem antes. Ou seja, a prioridade é a condição que é estabelecida antes de realizarmos algo. Por isso que quando alguém quer passar num concurso, prioriza estudar. A prioridade é o estudo para passar no concurso, não é verdade? Por isso que quando você quer saúde, o que é que você faz? Você faz o quê? Prioriza um check-up, né? Você primeiro precisa saber como está a sua saúde. E aí, quando você chega ao médico, ele passa os exames, e aí você vai priorizar o quê? A realização dos exames. Ou a medicação que ele passou logo já de cara. Ou, depois de tudo, o tratamento. E assim seguem as listas de prioridades. Mas o grande fato é que todos nós temos prioridades. Por quê? Porque a nossa vida é construída de prioridades. Tudo que temos, tudo que somos, foi através de decisões que nós tomamos e de prioridades que tivemos. Para ter uma casa, você tem que se programar e priorizar. Reservar um valor para dar de entrada, se for financiar, priorizar o seu CPF tranquilo para poder, quando for financiar, aprovar o crédito. E assim vai. A construção da vida é feita de prioridades. E estas decisões, elas revelam definitivamente o que realmente é importante para nós. Se é estudar ou ir ao cinema, se é trabalhar ou descansar, se é ir ao culto ou assistir o jogo da Copa do Mundo. O grande fato é que as nossas decisões vão mostrar o que realmente é importante para cada um de nós, vão mostrar o que realmente nós priorizamos. E a Bíblia,
ela nos ensina que uma vida abençoada, ela não é uma vida ocupada em realizações, mas sim uma vida organizada segundo os princípios de Deus. Isso é uma vida abençoada. Muitos podem pensar que a vida abençoada é de realizações, a vida abençoada é de posses, mas não. A vida abençoada é quando ela é organizada de acordo com os princípios de Deus. Essa sim é uma vida abençoada. E a pergunta que fica é: se Deus observasse a sua agenda de suas anotações, ou então a sua prioridade dentro da sua mente, o que você estaria priorizando nesses últimos 30 dias que você teve? O que também você está priorizando para os próximos 30 dias? Lembre-se, a vida é construída de prioridades. Mas o que realmente estamos priorizando? É por isso que hoje nós veremos as prioridades que o Senhor deseja para as nossas vidas, a fim de que nós possamos ter comunhão com Ele, uns com os outros, e possamos viver os propósitos que Ele reservou às nossas vidas. E para iniciar, eu quero dizer que até para pecar a gente prioriza. Já parou para pensar nisso? Até para pecar, nós priorizamos pecar. Porque quantas coisas nós podemos fazer antes de pecar? O que é que nós podemos fazer? Infinitas coisas antes de pecar. Infinitas. Enquanto temos o tempo de realizar, é ao mesmo tempo de não pecar. Por isso que prioridade é tão importante. Mas vamos então à primeira prioridade que Deus quer que nós tenhamos. E ela está em Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Mateus 22, 37 e 38. E diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Quando Jesus foi questionado acerca de qual seria o mandamento mais importante, Jesus já de cara disse qual era o mandamento mais importante. E amar a Deus em todos os aspectos de nossa vida, no coração, na alma e no nosso entendimento. O que Jesus estava falando para cada um de nós é que em todos os aspectos da nossa vida, seja na parte sentimental, na parte emocional, na parte física, nós devemos amar a Deus. E o Senhor não respondeu falando, é ministério. O Senhor não respondeu falando, é prosperidade. O Senhor não respondeu falando, é conhecimento. Jesus respondeu que é sobre relacionamento. E agora vem a grande questão que Jesus quis falar aqui. Muitos pensam que o cristianismo se inicia com regras, mas o cristianismo ele não se inicia com regras. O cristianismo se inicia com o conhecer e o amar a Deus. Porque é só conhecendo e amando a Deus que nós conseguimos obedecê-lo. Aí sim vem o direcionamento de Deus para que nós possamos seguir. Mas o cristianismo, quando você e eu aceitamos Cristo, ele não começou com um conjunto de regras que nós tínhamos que fazer. E esse é o conhecimento que o mundo tem. É tanto que algumas pessoas dizem, não vou ser cristão porque eu não vou poder mais jogar futebol. Eu não vou ser cristão porque eu não vou poder mais sair. Eu não vou ser cristão porque... E inventam um monte de regra, quando na verdade é o conhecer e o amar a Deus que vai fazer com que nós não queiramos mais realizar certas coisas em nossas vidas. E essa deve ser a nossa prioridade. E essa é a prioridade que Jesus disse quando perguntaram qual era o mandamento mais importante. Jesus não estava falando de regras. Jesus não estava falando de prosperidade, de dinheiro, de posse, de nada disso, mas sim de relacionamento. E um relacionamento se inicia conhecendo. Pare para pensar quando é que nós conhecemos Jesus Cristo? Quando nós fomos apresentados a Ele. E a partir do momento que nós passamos a buscar conhecê-lo mais através da sua palavra, nós passamos a amá-lo.
Porque nós entendemos o seu sacrifício dia após dia. Entendemos que precisamos dele dia após dia. Entendemos que sem ele nós não somos nada, que fomos feitos para o louvor da sua glória. É por isso que nossa prioridade deve sim, é conhecer e amar mais a Deus todos os dias. Porque só assim nós vamos conseguir obedecê-lo. Só assim nós vamos seguir o seu direcionamento que está nas Sagradas Escrituras. Não vai adiantar nada chegar alguém e dizer para você, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Não. Nós vamos fazer se nós conhecermos e amarmos a Deus. E Deus é tão fabuloso em transmitir isso através de Jesus Cristo, que para pensar, quem foi que você conheceu depois que você nasceu? Quem foram as primeiras pessoas? Quem? Os pais. Os pais foram os primeiros. Alguns, como eu, tiveram o privilégio de conhecer os dois, mas nem todos têm esse privilégio. Mas o grande fato é, depois de conhecê-los, o que acontece? Nós passamos a amá-los. Nós passamos a amar os nossos pais, por quê? Porque eles nos protegem, eles cuidam de nós, eles dizem o que nós temos que fazer. E aí é quando, conhecendo e amando, nós passamos a obedecer. Então, jovem e adolescente, se você não obedece aos seus pais no Senhor, desculpa eu dizer para você, você não ama os seus pais. Eu lembro que, quando eu era muito novo, o meu pai falou uma coisa muito séria para mim. Ele pegou e falou assim para mim, filho, você me ama? Eu disse, eu amo, pai. Sabe qual a maior demonstração de amor que alguém pode ter por um pai? Eu disse, não, pai, qual é? Obediência. E meu pai nunca me deu uma surra. Eu nunca levei uma surra. Porque ele disse, se você me obedecer, você não tem por que ser disciplinado. E toda vida que ele ia me ameaçar, ele mostrava a mão dele. A mão do meu pai era maior do que a minha. Era mais grossa que a minha. E sabe o que ele dizia para mim? Você quer sentir o pesar dessa mão em você? Eu disse, não, pai. Então, me obedeça, me ame. Agora para pensar. Se nós não priorizamos conhecer e amar a Deus, quando é que nós vamos conseguir obedecê-lo? Nunca. Porque não há relacionamento. Só existe obediência se há relacionamento com o Senhor. Por isso que Jesus disse, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento. Este é o primeiro mandamento. Mas Jesus não quis novamente falar sobre ordem ou sobre regras. Ele quis mostrar para cada um de nós de que o relacionamento com o Senhor é que vai fazer com que nós o obedeçamos. Por isso que conhecer e amar a Deus deve ser nossa prioridade, não só por um dia, mas todos os dias de nossas vidas. Um exemplo disso, Abraão. Quando Deus chamou Abraão para oferecer Isaac, Abraão, ele tinha plena certeza e já tinha entendido o que Deus queria falar com ele. É tanto que ele arruma logo a madeira, ele já arruma o burrinho, ele já põe todo mundo preparado, os servos, e segue viagem. Abraão já sabia o que Deus queria dele. Isaac, vendo aquilo, ainda chega e pergunta, pai, cadê o animal para sacrificar? Abraão, já sabendo que Deus agiria, já sabendo o que Deus queria dele, disse, filho, Deus proverá. Sabe o que Deus queria de Abraão? A sua prioridade. Deus sabia que, quando viu Abraão, que Abraão ia priorizar Deus mais do que o filho da promessa, aquele que daria gerações e gerações pelo seu nome. Epa, Abraão, não toque no menino. Você me colocou em primeiro lugar. Você me ama, por isso você me obedece. Abraão conheceu e amou a Deus, por isso ele obedeceu. Agora a pergunta que fica é,
O que temos colocado no lugar do Senhor? Nós colocamos muitas coisas, nós colocamos pessoas, colocamos mulher, filhos. Nossa, pastor, mas a mulher, ela tem que ser em primeiro lugar na minha vida. O meu marido tem que ser em primeiro lugar na minha vida. Não! Deus tem que ser em primeiro lugar. Deus, cônjuge, filhos. A sequência é essa. Filhos não podem ser mais importantes do que o cônjuge, porque quem veio primeiro foi o cônjuge. E por que Deus tem que ser a prioridade? Porque Ele quem nos fez, foi Ele quem nos deu o cônjuge, foi Ele quem nos deu os filhos. Ele é quem vai saber como nós devemos, lembra? Organizar a nossa vida para que ela seja abençoada. Mas quando nós não priorizamos Deus, a nossa vida não consegue ser organizada. Ela passa a ser totalmente desorganizada e nós não conseguimos fazer nada. Educar os filhos, ter uma segurança financeira. Nós não conseguimos progredir, a nossa vida não anda. Por quê? Ela é desorganizada por falta de priorizarmos o Senhor. E tudo isso, as coisas que nós colocamos, além das pessoas, sonhos. Ai, eu vou mudar de cidade, a minha vida vai melhorar, sua vida vai acabar. Se você não colocar Deus como prioridade, começar a tomar decisões, começar a colocar prioridade na sua vida, sem orar, sem entregar para Deus, sem pedir conselhos, a sua vida vai acabar. A sua família vai ser destruída. Porque nós não estamos priorizando Deus. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que eu não posso mudar para melhor? Deve. Você não pode, você deve, desde que Deus seja a sua prioridade. Porque aí é quando Ele vai agir e vai dizer, opa, não é por aqui, é aqui. Olha, você não tem que mudar de cidade, você tem que ficar aqui. Olha, você não tem que ir para esse emprego, tem que continuar aqui. Olha, você não tem que seguir para ali, você tem que ficar aqui. E Deus vai mostrando, Ele vai moldando, porque nós entregamos as nossas vidas a Ele. E colocamos Ele como prioridade. E Ele age. As Sagradas Escrituras dizem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que até o que dá errado na nossa vida é para o nosso melhor. Porque Deus está agindo. Se nós estamos amando. Carreira, dinheiro, posses, posição social, tudo isso nós colocamos como Isaac em nossas vidas. E temos como Isaac em nossas vidas. Mas nós devemos colocar de lado. E devemos priorizar o Senhor. E também, caso você pense em mudar de cidade, você tem que dizer, Senhor, abra as portas. Abra as portas para que eu mude de cidade. Eu lembro que, antes de vir a Manaus, eu sempre criei em Deus. Eu sempre acreditei em Deus. Eu não era cristão porque eu não era seguidor de Cristo. Mas sabe o que eu disse para Deus? Senhor, se for para eu ir para Manaus, for para eu ir para essa cidade, abre as portas. Eu creio que tu vai abrir as portas, eu já vou lá empregado, eu vou conseguir uma passagem promocional para ir de vez para lá, eu vou conseguir alugar um lugar, eu vou conseguir... Tudo cooperou. Porque tinha um propósito. E é assim que a gente tem que orar. Senhor, abre as portas. Mas se Deus fechar, nós precisamos entender que Ele está fechando para o nosso bem. Mas se Ele abrir para você mudar de lugar, siga em frente. Essa é a vontade dEle. E a pergunta, mais uma pergunta que fica hoje, diante dessa prioridade. Existe algo hoje que ocupa mais espaço em seu coração do que Deus? Em nosso coração do que Deus? Nós precisamos responder isso para o Senhor. Segunda prioridade. Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. E diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Vivemos em uma geração cheia de opiniões. Está com eco, gente. Vivemos numa geração cheia de opiniões. É a opinião daqui, é a opinião dali. Cheio de coaches, cheio de influências, cheio de pessoas que não têm nem conhecimento sobre determinado assunto e passam a dar suas opiniões. E nós, o que fazemos? Seguimos, curtimos, praticamos. Mas
Mesmo diante de um mundo cheio de opiniões, Deus não muda. A sua vontade não muda. E ela não é encontrada em opiniões. A sua vontade é encontrada na sua palavra. É por isso que a palavra de Deus deve ser a nossa prioridade, não a opinião de que uma pessoa diga, do que ela ache, do que ela propõe. Mas o que a palavra de Deus diz é a vontade de Deus. É por isso que nós batistas, quando alguém chega para a gente e diz, olha, Deus quer que você faça isso, mas onde é que está nas Sagradas Escrituras? É a nossa pergunta. É ou não é verdade? Como assim tem que fazer isso? Se a palavra de Deus não for a nossa prioridade, as opiniões nos farão viver padrões e não a vontade de Deus. E é o que acontece muito hoje no mundo. Nós vivemos por padrões estabelecidos por certas pessoas, por certas influências. E nós não podemos deixar isso acontecer, porque esses padrões são contra o que as Sagradas Escrituras dizem. Ah, não tem problema o namorado dormir na casa da namorada. Mas, pastor, a Bíblia não diz isso, não fala que namorado pode ou não dormir. Mas Paulo diz, e as Sagradas Escrituras dizem, tudo me é lícito, mas nem tudo me... Não existe isso. As opiniões fizeram com que namoros virassem casamentos ilegais. E o jovem tem que ter muito cuidado com isso. Namoro é namoro, casamento é casamento. Noivado não é um pré-casamento. Noivado é eu assumir o compromisso de que vai se entregar para outra pessoa. Eu lembro quando comecei a namorar a dona Rízia, nós estudávamos na mesma rua, faculdade. Fazíamos faculdade na mesma rua. Eu fazia no prédio de administração e ela no prédio de odontologia. Ficava a 2 quarteirões, no máximo, de distância um do outro. Pergunte se a gente se via. Pergunte se na hora do recreio a gente se encontrava. Não, porque namoro era namoro. Eu já tinha tido o namoro do mundo. O namoro que é quase casamento. Mas eu decidi, por amar e conhecer ao Senhor, obedecer. Eu disse, eu vou namorar como tem que ser. Eu segui a instrução de quem? Do meu pastor, de acordo com as Sagradas Escrituras. E por isso que nós precisamos entender que se nós não priorizarmos as Sagradas Escrituras, nós não teremos o direcionamento. Nós estaremos perdidos. É por isso que meditar é tão importante. Meditar é conhecer a Deus, é amar a Deus e agir conforme Ele quer. Quando eu abro as Sagradas Escrituras toda manhã, por volta de 5 horas da manhã, 4h45, 5 horas, a primeira coisa que eu digo é, Senhor, o que Tu queres me falar? O que Tu queres que eu faça? Quando eu vinha domingo para cá assistir o culto, era minha prioridade, domingo é minha prioridade. Por quê? A palavra vai ser dita através do meu pastor. Eu falava isso. Ele é a autoridade que Deus colocou na minha vida. E eu tenho certeza que alguma coisa Deus vai falar através da boca dele. E toda a vida que eu vim aqui era uma grande bênção o culto. Pastor Moisés dava a palavra. Alguma coisa Deus me ensinava. Podia ser a mensagem toda, como acontece muitas vezes, mas uma parte dela também acontecia. E ao fazer um estudo, hoje eu chego e sigo a instrução que meu pastor me deu. Ele disse, quando você for fazer um estudo, Leandro, você primeiro tem que entender que Deus vai falar com você e vai lhe ensinar. Para depois você passar para alguém. Você precisa primeiro entender, você precisa entender para depois fazer, para depois que fazer, você ensinar. É assim que funciona. E qual o exemplo dado? Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Olha só o que esse texto diz. E é o que todos nós devemos fazer. Essa é a fórmula. É a fórmula para viver a palavra de Deus.
Essa daqui é a fórmula para viver um relacionamento de intimidade com Deus. É a fórmula para dar testemunho de Jesus Cristo. É a fórmula para vivermos os propósitos de Deus. Esdras capítulo 7, versículo 10. Olha o que o texto diz. Porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar. Olha só. Esdras priorizou. Quando o texto diz, tinha disposto o coração, o texto está dizendo, Esdras colocou em primeiro lugar, Esdras colocou antes, buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar. Buscar, praticar e ensinar. Essa é a sequência. Muitos querem viver sem buscar, não dá. Viver o amor de Deus, viver a comunhão de Deus, de Jesus Cristo, sem buscar é impossível. Não dá. Nós vamos viver do nosso jeito, da nossa maneira, mas como Deus quer que vivamos com Ele, não vai ter como. Outros querem conhecer sem obedecer. Não dá. Não tem como conhecer a Deus sem obedecê-lo. Outros ainda querem ensinar sem praticar. Não vai dar fundamento. Alguns falam por aí das experiências que viveram com Deus. Nossa, eu tive uma experiência, um encontro, eu fui para um encontro com Jesus Cristo. Você não precisa ir em lugar nenhum para se encontrar com Jesus Cristo. Sabe qual é a maior experiência que nós podemos ter com o nosso Deus? Buscar, praticar e ensinar. A maior experiência que nós podemos ter é a prática das Sagradas Escrituras. Essa é a maior experiência com Deus. É quando nós vamos ver o poder de Deus agir em nossas vidas. Quando o cumprir da palavra se faz em nossas vidas no dia que decidimos buscar, praticar e ensinar. Por isso que quando nós estudamos e vivemos, quando você e eu nos reunimos, depois em comunhão, o que é que a gente fala? Eu passei por uma situação assim, assim, assim. Aí o que é que nós fazemos? Nós ajudamos o outro, não é verdade? Os líderes nos ajudam no grupo de oração. Esse é o fundamento. Buscar, praticar, ensinar. Olha, eu estou passando dificuldade assim, assim. Olha, eu já passei por isso, foi isso, isso. Ó, não passei, mas outra pessoa passou, viveu isso, 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 e aconteceu isso, isso e isso. É para isso. Esdras fez 3 coisas. Buscou, praticou e ensinou. É por isso que nós devemos fazer a mesma coisa, se quisermos priorizar a palavra de Deus. Nós temos que buscar para ver o que Deus quer que nós façamos, para ouvir Deus, para viver os seus propósitos, para andar conforme a sua vontade. Nós temos que meditar todos os dias, não é só para aumentar o conhecimento, porque a Bíblia foi nos dada não só para aumentar o conhecimento. Quem medita achando, não, eu vou ter conhecimento se eu meditar, não é o fundamento das Sagradas Escrituras. Sabe qual é o maior fundamento das Sagradas Escrituras? Transformar as nossas vidas. Esse é o maior fundamento das Sagradas Escrituras. É para isso que ela está aqui. Quem negligencia a palavra, quem diz não preciso meditar, perde a direção. Perde totalmente a direção. Você fica perdido. Você começa a ficar ansioso, depressivo. Você começa a se desesperar. Você não espera pelo amanhã. Você perde as esperanças. Você se frustra. Já é normal a gente se frustrar e se frustra mais ainda. Passa a cometer erros. Não reconhece a falha. Vive guiado pelas emoções. É isso que acontece quando nós negligenciamos as Sagradas Escrituras. Quando nós não valorizamos, quando não damos o devido valor. É por isso que nós temos que meditar todos os dias. Imagine você, se as Sagradas Escrituras dizem que é lâmpada, é luz para o nosso caminho, você está numa estrada, sem o brilho das estrelas, dos astros, na plena escuridão, dirigindo um carro, sem os faróis funcionarem. É assim que é a vida guiada por todos aqueles que negligenciam a palavra de Deus, que não priorizam a palavra de Deus.
Terceira prioridade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Primeira Pedro capítulo 1, versículo 16 diz: pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos ler de novo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A cultura atual e o mundo, ele valoriza o sucesso, ele valoriza a aparência, ele valoriza a popularidade. O mundo valoriza isso. Mas Deus, que não muda, lembra? Continua valorizando a santidade. Então não importa o quão você é influente, o quão você é inteligente, não importa o quão você é bonito, segundo os padrões humanos, porque para mim beleza é tão subjetiva. Quando Deus fez você e fez a mim, Ele fez de um modo especial, então você é bonito. Não existe isso. Mas segundo os padrões do mundo, você tem aparência, você tem status, você tem poder. Deus não valoriza isso. Deus valoriza santidade. Mas o que é santidade? Santidade, a palavra santidade significa separado para Deus. Esse é o significado da palavra santidade. E santidade não é perfeição. Alguns pensam, olha o santo. Não, santidade não é perfeição. Sabe o que santidade é? Compromisso. Santidade é um compromisso. Por isso que deve ser uma de nossas prioridades como cristãos, a santidade. O compromisso de ser separado para Deus deve ser uma prioridade nossa, deve vir antes. Se não assumirmos essa prioridade, é impossível assumirmos um relacionamento profundo de intimidade com o Senhor. É impossível sermos separados para Deus, porque é um exercício diário, é uma constância diária. Ser separado para Deus é dizer não para os nossos desejos e para as nossas vontades, é dizer não justamente para aquilo que nos dá satisfação e prazer, é dizer não às coisas desse mundo, para vivermos o melhor de Deus. Por isso que é um compromisso. Não envolve emoções, não envolve sentimentos, envolve razão. É um compromisso. Eu vou ser separado para Deus, por isso eu vou praticar as Sagradas Escrituras e não vou fazer isso. Eu sou separado para Deus, por isso eu não vou praticar isso. Eu não vou adulterar, eu não vou consumir pornografia, eu não vou me drogar, e assim sucessivamente. E quando paramos para pensar sobre essa maravilha que é ser separado para Deus, eu relembro do exemplo de José. Lá em Gênesis capítulo 39, quando José estava sendo tentado pela esposa de Potifar, que o meu amado pastor chamava de Potífera. Em determinado momento, ele estava lá, com ela, sozinho. Ele estava lá em um momento em que ninguém ia ficar sabendo. Ele estava lá no momento em que ele podia guardar para ele e ele para ela. Ele podia viver esse amor, essa paixão, esse desejo. Mas o que foi que José fez? Ele respondeu para ela: como eu faria tamanha maldade e pecar contra o meu Deus? Foi isso que ele respondeu. Sabe o que José fez? Disse assim: ei, eu assumi o compromisso de ser separado para Deus, por isso eu não vou fazer isso. Isso é compromisso de santidade. Porque santidade não é na frente dos outros. Santidade é quando nós estamos sozinhos. Separado para Deus quando ninguém vê, só Deus vê. Isso é santidade. É quando estamos no nosso quarto. É quando estamos sozinhos, adolescentes aí, no computador, no celular,
no seu quarto. É quando estamos no trabalho ou no horário de almoço. Porque santidade não é apenas aquilo que fazemos diante das pessoas, é aquilo que fazemos quando ninguém, absolutamente ninguém está olhando, só quando Deus está vendo. Por isso que é um compromisso. E quando nós decidimos ser separados para Deus, quando ninguém está vendo, nós assumimos que conhecemos e amamos a Deus, de que Ele existe, que Ele está olhando para nós, de que Ele mora em nosso coração. É o maior reconhecimento. E a pergunta que fica depois dessa prioridade é: quem somos quando estamos sozinhos? Quarta prioridade. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. O Evangelho, ele nos chama para uma vida que vai além de nós mesmos. O reino de Deus não gira em torno dos nossos desejos. Nós é que giramos em torno dos desejos de Deus. O problema é que nós queremos ser o sol. Nós queremos ser a prioridade. Mas o texto nos diz que, de nenhum outro motivo, nós devemos nos exacerbar, nos achar, sermos orgulhosos. Tudo que nós fizermos tem que ser por humildade. É por isso que nós devemos priorizar o reino de Deus acima dos nossos desejos, dos nossos interesses pessoais. Só que é muito difícil. E por que é difícil? Porque nós temos o ego. E o que é o ego? É o nosso valorizar de nós mesmos. Eu tenho o meu valor, então tenho que respeitar o meu valor, e por isso eu tenho que ser reconhecido pelo meu valor, então eu tenho que ser visto pelo meu valor, e assim vai. E quando nós fazemos isso, nós estamos tornando a nossa vida centrada em nós, e não mais em Cristo, e não mais no reino de Deus. E passamos a pensar e querer fazer somente aquilo que vai nos trazer benefícios. E quando a gente para analisar essa parte sobre valorizar mais o reino de Deus do que a nós mesmos, eu lembro de João Batista. João capítulo 3, versículo 30. Olha o que João diz. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista tinha fama. João Batista tinha seguidores. João Batista era influente. Mas mesmo assim, ele era humilde, ao ponto de reconhecer quem ele é. Ele era a voz que clama no deserto. E por isso ele não se encheu de orgulho. Ele não encheu o seu ego. Porque ele sabia que a sua missão era apontar para Jesus Cristo. E essa é a nossa missão. É apontar para Jesus Cristo. Porque se João Batista se inflama ali, se enche o seu ego, dizendo, eu sou a voz que clama no deserto. Quando Jesus chegasse diante dele, dissesse, ó, me batiza. Ele, opa, pô, não, é agora mesmo, sou eu mesmo, eu sou o cara para te batizar. O que é que ele disse? Como assim, Senhor? É tu que tem que me batizar. E aí Jesus diz, faça porque essa é a vontade de Deus Pai, do meu Pai. E ali ele fez. É por isso que
Nós temos que ter muito cuidado, porque se colocarmos os nossos interesses acima do reino de Deus, nós não vamos servir a Deus. Nós vamos fazer tudo para a nossa honra e glória, e não para a honra e glória de Deus. Por isso que é uma das maiores batalhas do cristão é contra o ego. Nós queremos reconhecimento, nós queremos aplausos, nós queremos destaque, mas o reino não é sobre nossa glória, é sobre a glória de Jesus Cristo. É por isso que quando se canta aqui em cima, não é porque, nossa, eu estou tocando bem, eu estou cantando bem. Não, é para Cristo. Quando eu prego aqui, Deus conhece o meu coração e a humildade que eu tenho. Eu sou um servo como qualquer um que está aqui. Eu tenho uma posição de servidão. É o que eu tenho. E uma posição que exige responsabilidade. O que eu estou falando aqui, eu vou pagar por tudo que eu disser aqui. E nem por isso eu vou me achar o bam. Como um dia eu fui pregar uma igreja, o pastor disse, tu é pastorzão, tu entende, tu manja muito, bicho. Eu olhei para ele, eu sou servo, meu irmão. É o que eu sou. Não, mas tu tem que... Mano, tu vai ganhar multidões. Eu já tenho a minha missão é na Central Leste. Se Deus permitir, vai ser lá. Se a gente não tomar essa decisão de priorizar o reino de Deus, nós vamos colocar tudo como prioridade, menos o reino de Deus. Tudo. Vamos colocar prioridade o banho, lá em Presidente Figueiredo. Vamos colocar prioridade o cinema, o jogo da Copa do Mundo. Vamos inventar o que for para não estar na igreja. Vamos inventar o que for para não servir. Porque nós vamos dizer, sabe o quê? Eu estou cansado, eu mereço. Lembra? Eu quero reconhecimento. Eu mereço. Eu estou cansado. Eu trabalhei muito. Quero reconhecimento. Eu não vou para a igreja, Deus vai entender. Eu não vou servir, porque eu sou muito ocupado. Eu. Essa é a grande batalha do cristão, é o ego. E nós temos que vencer. Porque o reino não é sobre nossa glória, é sobre a glória de Jesus Cristo. Amém? Quinta prioridade. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5,13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O amor cristão não é apenas sentimento. O amor cristão é ação, é servir, é serviço. Quando nós paramos para analisar as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo, ele veio para quê? Para quê? Para servir. Ele não veio para ser servido. Por isso que nós temos que priorizar o servir ao próximo. Nós temos que priorizar. Porque Jesus deixou o exemplo. Ele mostrou isso para nós. E nós temos que executar. Lembra? Nós conhecemos e amamos o Senhor. E o Senhor está dizendo para cada um de nós, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Quando Deus nos libertou, não foi para a gente viver da nossa maneira, do nosso jeito. Nós estamos aqui uns pelos outros. Quando Jesus veio à terra, sabe o que Deus está dizendo para a gente? Eu vim aqui por todos vocês. Nós estamos aqui uns pelos outros, por isso que nós temos que servir com amor uns aos outros. Mas quando é que a gente serve ao próximo com amor? É quando nós amamos
E o que é amar? É perdoar. O que é amar? É ajudar. O que é ajudar? Aliás, o que é servir? É perdoar, é amar, é ajudar, é ser misericordioso, é ser confiável e fiel. Isso é servir o outro. O irmão chega para você para contar uma dificuldade que ele tem, você tem que guardar com você. Isso é ser confiável, é ser fiel. Você vai pegar e vai falar para outra pessoa do que o irmão está passando? Ele autorizou você? Se ele não autorizou, não é para passar. Você chega para você, meu irmão, estou passando por dificuldade. Preciso que você ore por mim. Eu estou caindo em tentação, estou caindo na pornografia. Aí você vai pegar e vai falar para todo mundo que ele está caindo em pornografia? Não. Você vai orar com ele. Agora, se for um líder dessa igreja, você tem que vir falar para mim. Se você descobrir que algum líder, alguém da banda, está aqui em cima, está em pecado, você tem que vir falar para mim. Se você não vier, você está sendo conivente com o pecado. Então vem e me fale. E tem que ter base. Tem que estar fundamentado. E me fale. Porque nós que temos uma posição, nós temos que ter o compromisso com a santidade. Porque Deus valoriza a santidade. É por isso que nós devemos sim ser confiáveis e fiéis. E você é confiável e fiel se você age de maneira sensata. Quando é que nós conseguimos também servir um ao outro? Quando nós intercedemos em oração. Quando você ora, quando eu mando lá no grupo as orações que você ora, você está servindo ao próximo. E eu louvo a Deus por essa igreja. Porque nessa igreja nós servimos uns aos outros. Cara, nós nos mobilizamos, vai ajudar. Um está internado, o irmão precisa ir lá, vai lá, faz a escala, visita. Isso é servir ao próximo. Isso é o amor de Jesus Cristo sendo transmitido através das atitudes. Uma fé que não serve, uma fé sem obras, é uma fé inútil. Por isso, vamos priorizar servir ao próximo. Amém? Sexta prioridade. Colossenses 3:2. Colossenses 3:2. Se um dos meninos conseguirem priorizar uma água para mim, eu agradeço. Por favor, uma água. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A Bíblia nos lembra constantemente que essa vida é passageira. Que tudo que tem aqui vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada. Tudo aquilo que valorizamos excessivamente, posses, status, dinheiro, tudo isso vai ficar para trás. Essa vida aqui é totalmente passageira. É por isso que nós devemos priorizar a eternidade. Ela deve ser prioridade na nossa vida. Quando nós paramos para analisar sobre isso, me lembra o exemplo de Moisés. Lá em Hebreus capítulo 11, versículos 24 ao 26, diz que Moisés abriu mão das riquezas do Egito para obedecer a Deus. Porque ele sabia que tudo nessa terra era passageiro, do que vinha a eternidade era muito maior. E quando nós temos essa percepção, essa prioridade no reino eterno, nós passamos a olhar as coisas que são pequenas, mas podem causar grande dano ao nosso testemunho, à nossa vida. Nós passamos a olhar e dizer, não, não quero. Porque nós pensamos
na eternidade. Satanás a todo momento está querendo comprar cada um de nós. Ele quer oferecer tudo. Essa semana eu vi um vídeo na internet muito interessante. O vídeo era assim: um rapaz chegava diante do outro e dizia assim: você quer 10 milhões de dólares? Quem quer 10 milhões de dólares? Pode levantar a mão, não é pegadinha não. Quer não? Eu quero. Quem não queria? Quem não quer, na verdade, 10 milhões de dólares? E ele disse: você ia dizer o quê para mim? Ó, muito obrigado, né? Ó, você vai me dar 10 milhões de dólares, né? Aí ele falou: sim, com certeza, eu agradeceria. Mas, com uma condição. Amanhã, você vai morrer. Quem ainda quer 10 milhões de dólares? Entende o valor que é a nossa vida? Ela vale muito mais do que 10 milhões de dólares. Então, por que todo dia a gente não levanta e prioriza as coisas do alto, a eternidade? Aqui eu já não está no vídeo, tá? Eu que complementei. Por que ele não levanta e diz: olha, hoje eu vou priorizar a eternidade, porque lá tem muito mais do que 10 milhões de dólares. Lá é a vida eterna que eu recebi em Jesus Cristo. Eu vou fazer diferente. Eu vou agir diferente. Moisés compreendeu que existe uma recompensa maior do que qualquer riqueza terrena, e nós temos que colocar isso na nossa cabeça. A eternidade é muito mais preciosa do que qualquer riqueza dessa terra. Quem vive apenas para essa vida, pensando aqui nas coisas da terra, facilmente vai se frustrar. Vai ficar triste, vai ficar chateado, vai ficar enjoado. Vai viver preso ao material, às posses, ao sucesso, à fama. E perde a perspectiva da eternidade. Esquece. Esquece que Jesus vai voltar, esquece que vai viver a eternidade, esquece que tem um mundo, que tem uma morada esperando por nós no céu, esquece que Jesus está lá preparando tudo. Esquece, porque perde a perspectiva. E nós temos que lembrar disso todos os dias, porque se nós vivermos pensando na eternidade, priorizando a eternidade, nós vamos perseverar. Vão vir as dificuldades, mas nós vamos conseguir vencer, porque Jesus vai nos ajudar. Nós vamos permanecer fiéis. Nós vamos acordar de manhã e dizer: eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou buscá-lo, eu vou praticar a palavra de Deus, e eu vou ensinar outras pessoas a viver esse relacionamento com Jesus Cristo. Eu vou dizer não ao pecado. Eu vou dizer não à minha vontade. Eu vou priorizar o reino dos céus. Quem vive pensando na eternidade, priorizando a eternidade, acorda de manhã e diz o quê? Eu vou manter a minha esperança em Jesus Cristo. Hoje Ele vai me ajudar. Hoje Ele vai me dar um bom dia. Pode ser um dia que eu tenha adversidades, mas Jesus vai me ajudar. E no final, eu vou dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Obrigado pela água, nem vi quem deixou. Eu priorizei aqui a palavra. Então, você vai pensar e vai dizer: nossa, como vai ser? Eu fico pensando, no momento que Jesus vai voltar, o que eu vou estar fazendo? Isso é pensar na eternidade. O que você vai estar fazendo? Pensa bem, o que você vai estar fazendo quando Jesus voltar? Por isso que a gente tem que amanhecer e dizer: o que eu vou estar fazendo tal hora do meu dia? Aí cai por terra priorizar o pecado, né? Você nem pensa em pecar. Se você pensava em pecar, se você inicia o dia pensando nisso, você esquece, não vou fazer mais nada disso. Porque se a pessoa, Jesus chega, eu estou pecando. Como é que vai ser? Prioridade é importantíssimo para a nossa vida. É Ele que vai construir um relacionamento de intimidade com o nosso Deus e vai fazer com que nós vivamos os seus propósitos. Hoje, diante dessa lista de 6 prioridades, nós vimos que Deus apresentou uma ordem que nós devemos obedecer de prioridades a fim de termos as nossas vidas transformadas. E eu vou revisar rapidinho aqui. A primeira delas é amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos que amar a Deus, conhecer e amar a Deus, porque só assim nós vamos conseguir obedecer.
Segunda prioridade, palavra do Senhor. Nós temos que priorizar a meditação, porque vai dar o direcionamento, é a lâmpada. Lembra, para que nós não vamos guiar um carro na escuridão sem farol. Terceiro, priorizar a busca de santidade. A santidade não é a perfeição, mas é um compromisso. E santidade é ser separado para Deus. Quarto, priorizar o reino de Deus, colocar o reino de Deus acima dos nossos próprios interesses. Porque aí nós vamos servir na igreja, nós vamos dar o nosso tempo para Deus, nós vamos evangelizar, nós vamos convidar pessoas aqui para a igreja, para virem para as programações. E nós teremos mais aí chegando. Quinta prioridade, servir ao próximo. Nós temos que priorizar servir ao próximo, porque isso é transmitir o amor de Deus. Jesus nos serviu e deixou exemplo para que nós façamos uns pelos outros. Assim nós vamos amar, perdoar, ser misericordiosos, ajudar. E sexto, priorizar viver com os olhos na eternidade. E nós temos que realmente imaginar, enxergar essa eternidade. Porque aí será um motor que vai nos movimentar durante o nosso dia. A lembrar que as coisas daqui são passageiras, que as adversidades, as dificuldades, que as riquezas, do que Satanás nos oferece para que possamos comprar, de nada vale. Mas sim, o momento de estarmos na eternidade com o nosso Deus. Quando essas prioridades estão alinhadas, todas as outras áreas da vida encontram o seu devido lugar. Relacionamento, as finanças, as bênçãos de Deus. Agora, Deus nos convida a um momento de reflexão, por isso eu quero pedir para você fechar os seus olhos. E Deus quer que você reflita, que nós reflitamos. Vamos responder algumas perguntas. E é isso que nós vamos fazer hoje. Você vai responder para Deus aí em silêncio, no seu lugar de olhos fechados. A primeira delas: eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas? Se eu não tenho amado, o que eu tenho colocado no lugar de Deus? Eu tenho alimentado a minha vida pela palavra? Ou eu tenho alimentado a minha vida com Instagram, Facebook, YouTube, opiniões, teorias de outras pessoas? Eu tenho buscado santidade. Eu tenho buscado ser separado para Deus em todos os momentos do meu dia. Eu tenho dito não para os meus desejos, não ao pecado, não aquilo que desagrada, que vai contra as Sagradas Escrituras, que desagrada a Deus. Eu tenho vivido para a glória de Cristo ou para a minha própria glória? Eu tenho servido as pessoas ao meu redor? Eu tenho dado exemplo de Jesus Cristo que veio para tomar o nosso lugar, para viver, morrer nessa terra, para nos servir. Eu tenho vivido pensando na eternidade. Eu tenho pensado nas coisas dessa terra, o que eu vou fazer para ter mais bens, status, dinheiro, riquezas. O que temos que fazer? Colossenses 3:1. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. É isso que nós vamos assumir, é o compromisso que nós vamos assumir hoje. Oremos. Pai de toda graça, hoje queremos consagrar a Ti as nossas vidas, entregar tudo que somos, tudo que temos.
Hoje, Senhor, decidimos tomar para nós as prioridades que Tu colocaste no dia de hoje, para que nós possamos viver um relacionamento de intimidade contigo e em comunhão uns com os outros. Por isso, Senhor, te pedimos a Tua ajuda. A Tua ajuda, Senhor, para que possamos continuar, prosseguir, firmes, dia após dia, colocando estas 6 prioridades em prática. Muito obrigado, Senhor. Entregamos a Ti tudo o que somos e tudo o que temos, porque foi graças a Ti que temos esta vida, e é graças a Ti que temos a vida eterna. Nos usa, Pai, é o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Buscar, praticar e ensinar. Hoje nós vimos as 6 prioridades, então hoje tomamos a decisão, vamos buscar, praticar e ensinar. Amém? Deus abençoe. Quero agora convidar